Site da revista Josimar Futebol. Everton ou fracasso? O novo documento revela quem exatamente está por trás das tentativas da 777 Partners de adquirir o Everton, e o quanto a empresa de investimentos de Miami precisa da aprovação da Premier League para o negócio. Por Paul Brown e Felipe Auclair, o tempo está passando para a 777 Partners, quando se trata de sua tentativa de aquisição do Everton. O processo já se arrasta pelo 5º mês e os investidores americanos ainda aguardam a aprovação da Premier League. O novo documento, visto por Josimar, esclarece por que a empresa de investimentos de Miami está tão ansiosa para persistir na compra. O documento sugere que a 777 precisa do Everton ainda mais do que o clube precisa deles. Também descreve a estratégia por trás da tentativa de aquisição e revela detalhes importantes do negócio. E, no entanto, não foi elaborado pelos próprios 777, mas pela CAP, um fornecedor de soluções e serviços de risco de Nova York, que opera uma rede de companhias de seguros. A CAP é dirigida pelo presidente e CEO Kenneth King, que é acusado de fazer parte de uma fraude complexa e massiva, em um processo civil em andamento nos Estados Unidos, e participou de reuniões do comitê diretor da 777. As companhias de seguros de King apoiam há meses a 777, com fontes internas alegando que está enfrentando uma crise de liquidez. Estas companhias de seguros estão atualmente sob investigação pelos reguladores dos Estados Unidos por suspeitas de violação das regras financeiras. A extensão total do envolvimento da ACAP no Everton, e como isso pode impactar tanto as frágeis finanças do clube quanto a probabilidade de aprovação da Premier League para a aquisição, fica clara neste documento. Datado de 31 de agosto de 2023, 2 semanas antes do acordo da 777 para comprar o Everton ser tornado público, a visão geral do investimento da ACAP de 44 páginas fornece os detalhes específicos do acordo para comprar o clube de Merseyside, incluindo a confirmação de que a fonte final do primeiro empréstimo de 40 milhões de libras, feito pela 777 ao Everton, foi a ACAP, com o clube pagando uma taxa de juros de 12,75%. Os empréstimos da 777 ao clube, feitos para cobrir o capital de giro e os custos contínuos do estádio, desde então aumentaram para quase 200 milhões de libras, sobrecarregando ainda mais a dívida de um clube já endividado. Josimar foi informado de que é a ACAP quem continua a fornecer este dinheiro. É um compromisso ousado, dada a pouca segurança que o mutuário é capaz de oferecer. O documento confirma, por exemplo, que o dinheiro da ACAP é garantido pela entrada no atual mecanismo de empréstimo sênior, numa última posição. O credor sênior aqui é o Rights and Media Fund, que cobra todos os ativos do Everton, incluindo suas contas bancárias. Também sugere que a 777 e, portanto, a ACAP e seus segurados, são os últimos na fila para o reembolso. O documento também afirma que o capital da ACAP será inicialmente usado para reforçar o elenco do Everton por meio da atividade no mercado de transferências. Mesmo assim, a única atividade do Everton na janela de janeiro foi o empréstimo de Mason Holgate ao Sheffield United. Em troca do seu investimento, a ACAP receberá uma garantia de 2,5% no grupo de futebol da 777, ou seja, o direito de possuir capital naquela entidade. O documento prossegue dizendo que a 777 venderá uma participação minoritária no seu grupo de futebol para reembolsar uma parte deste empréstimo da ACAP. O documento explica que o apoio da ACAP na aquisição do Everton irá aumentar materialmente o valor global do portfólio multiclubes da 777 e permitir-lhes levantar capital e vender capital, criando liquidez. Estima-se que possuir o Everton justificaria um valor empresarial global mais elevado para todos os clubes da 777, gerando pelo menos 3,2 vezes mais receitas para o grupo. Espera-se que isto atraia novos investidores e aumente a certeza de execução de uma tentativa de levantar capital em seu nome, pela corretora Tifose, que até agora não teve sucesso. O aumento incluindo o Everton para 300 milhões de euros. É improvável que este dinheiro seja utilizado para novas contratações conforme faturado, já que o documento também afirma que o grupo de futebol, 777, deverá ter de 240 a 300 milhões de euros de capital de giro, necessário para alcançar a estabilização em todos os clubes. Este é o paradoxo que está no cerne da questão. O Everton precisa tanto de capital de giro, que precisa de empréstimos regulares, de uma entidade que precisa urgentemente de capital de giro.
Uma projeção feita no documento estima que, mesmo assim, o grupo de futebol da 777 terá de vender capital entre 30% e 50% para cobrir as necessidades de financiamento. A 777 Partners parece estar enfrentando um enorme aperto em suas finanças. Eles não conseguiram honrar a sua folha de pagamentos mais de uma vez nos últimos meses e discutiram a possibilidade de implementar um grande plano de redução de pessoal para cortar custos. Funcionários importantes deixaram a empresa sem serem substituídos. Eles enfrentam vários processos judiciais de recuperação de dívidas, e seu negócio de resseguros foi rebaixado por uma agência de classificação de crédito. Algumas das suas empresas subsidiárias foram forçadas a contrair empréstimos a taxas de juro que chegam a 52%. Além disso, duas fontes principais de financiamento atual estão ameaçadas. Nas Bermudas, a autoridade monetária já colocou a 777R e a empresa de resseguros, onde são detidos muitos dos ativos do grupo, sob controle administrativo enquanto se aguarda uma investigação sobre suspeitas de violação das regras financeiras. Uma investigação semelhante à CAP e às suas companhias de seguros poderia resultar na mesma ação, ou pior, uma vez que as autoridades locais têm o poder de revogar as licenças dessas empresas. O Everton não é apenas o maior investimento desportivo que a 777 já tentou, mas também é crucial para a sobrevivência a longo prazo da própria 777. O Everton já tem outros credores para pagar. O grupo de investimentos norte-americano MSP, que inicialmente foi a escolha preferida de Mashir para comprar o clube, investiu 137 milhões de libras na empresa Everton Stadium Development. Esse dinheiro deve ser pago se houver mudança de propriedade. O documento da ACAP afirma que será de fato reembolsado e convertido em capital, mas que qualquer reembolso desse tipo é contingente a um aumento de capital externo. Não está claro o que aconteceria, portanto, se esse aumento de capital não tivesse sucesso. Quanto ao estádio em si, o documento afirma que um valor empresarial, valor colateral significativo pode ser desbloqueado através da Stadium Company, assim que a construção estiver concluída, sugerindo que a 777 e a ACAP pretendem usar o estádio para angariar ainda mais financiamento. Na seção de risco do documento, há também uma entrada, afirmando que se a Stadium Company não conseguir obter capital de terceiros para concluir a construção, a ACAP pode subscrever a construção e sindicalizar um empréstimo. A Premier League ainda está conduzindo seu teste de proprietários e diretores na 777 e, dado o tempo que esse processo já levou, é seguro assumir que o CEO Richard Masters ainda não recebeu as respostas satisfatórias, às quais aludiu perante uma comissão parlamentar no mês passado. Josimar entende que na quinta-feira desta semana, a Liga apresentou um novo conjunto de questões sobre a capacidade da 777 de financiar a compra do Everton, tanto para a empresa de Miami quanto para o proprietário do clube, Mashir. Josimar foi informado por mais de uma fonte próxima ao processo, que a Liga não permitirá qualquer aquisição do clube, o que o sobrecarregará com ainda mais dívidas. E entendemos que há um licitante rival, preparando uma oferta que evitaria fazer isso completamente. Eu também tenho as minhas dúvidas sobre a 777. Sem prazo para uma decisão, e nenhuma decisão real ainda à vista, a importância de adicionar o Everton ao portfólio da 777 também é destacada pelos esforços que o grupo norte-americano está fazendo para manter os seus ativos mais problemáticos à tona. A lógica por trás disso é simples. Caso um dos seus clubes enfrente a falência, qualquer esperança de convencer a Premier League de que o grupo tem os meios financeiros para sustentar o clube do Liverpool e garantir o seu futuro a longo prazo seria um golpe fatal. Destes clubes, aquele que enfrenta o perigo mais claro e mais presente é o Standard de Liège, sobre quem o economista desportivo Wim Lagai disse numa entrevista recente ao Nieuwsblad que todos os seus indicadores estavam vermelhos e que a sua situação financeira era pior na Jupiler League, juntamente com o Ostende. O Standard, que tem atrasado regularmente o salário do seu pessoal, e foi alvo de 2 proibições de transferência pelo regulador belga em 2023. Por não honrar os seus compromissos, tem de encontrar meios para pacificar os credores, que devem perto de 40 milhões de euros no atual ano fiscal. A 777 também está empenhada em pagar a segunda parcela multimilionária, que deve ao proprietário anterior, Bruno Venanzi, antes do final de abril. Fontes confirmaram a Josimar que caso não pagassem a Venanzi a propriedade do Standard, reverteria automaticamente para o empresário belga. A fragilidade das finanças do Standard, que também foi multado em 30 mil euros,
pelo regulador belga no Dia dos Namorados, por não apresentar as suas contas a tempo. Também é ilustrada por uma reviravolta bizarra de acontecimentos que nem o clube nem o seu CEO Pierre Lost negaram quando perguntado por Josimar. O clube deveria reembolsar um empréstimo de 3 milhões de euros, contraído ao seu antigo craque Marouane Fellaini em abril de 2023, mas exerceu a opção de adiar a data do pagamento por um ano. Entretanto, o Standard, que não gastou um cêntimo no mercado de transferências de janeiro, para desespero dos seus torcedores, ofereceu um contrato profissional de 3 anos ao avançado francês Maxime Medjati-Alamy, de 19 anos, apesar de este não o ter feito. Não joguei uma única partida pelos reservas do Standard, quando estava emprestado pelo Nantes. Maxime é filho do agente de Fellaini, Karim Medjati. Foi dito a Josimar por 2 fontes belgas distintas, que este acordo era um adoçante, com o objetivo de acalmar o pai de Medjati e por associação, o próprio Fellaini. Perguntamos ao clube se eles poderiam confirmar isso e se isso constituía ou não um conflito de interesses, mas até agora não obtivemos resposta. CEO do Standard, Pierre Lost, entrevistado no programa La Tribune da RTBF, 5 de fevereiro de 2024. O CEO do Standard, Pierre Lost, aumentou a incerteza em torno do seu clube, quando foi convidado a participar no La Tribune, um programa de debate, transmitido pela rede estatal belga RTBF, no dia 5 de fevereiro. Questionado sobre as questões sobre os parceiros 777, levantadas pelas reportagens de meios de comunicação como Josimar, Lost respondeu: "As pessoas têm dúvidas sobre a 777 e às vezes eu também tenho as minhas. Mas não estou aqui para ser o defensor da 777, não posso endossar tudo." Lost não detalhou quais poderiam ser essas dúvidas quando questionado por Josimar. Lost disse recentemente a um grupo de torcedores do Standard que a 777 investiria outros 15 milhões de euros no clube, por meio de uma emissão de ações, que poderia então ser contabilizada nas perdas do clube, o truque do acordeão, que eles usaram várias vezes antes, para apoiar o clube. Mas como disse uma fonte a Josimar, esta não foi a única, nem na verdade, a principal motivação deste novo investimento. Segundo a fonte, a 777 está colocando dinheiro no Standard para não comprometer a compra do Everton. Uma das preocupações sobre a 777 é que se adquirirem o Everton FC, acrescenta o analista financeiro de futebol e autor do The Price of Football, que era Maguire, poderia haver mais espaço no sentido de que o estádio poderia ser de maior capacidade. Valor que os empréstimos existentes e que, portanto, a 777 poderia usá-lo como um veículo para, de fato, contrair uma hipoteca de 100%, complementando esses empréstimos e muito mais. Portanto, há motivos para dizer que a 777 precisa do Everton como parte de sua política de expansão. Em termos dos clubes existentes que adquiriram, não tiveram sucesso. A Premier League é a liga mais lucrativa do mundo em termos de geração de receitas, embora a conversão dessas receitas em lucro tenha se mostrado difícil para Farhad Mashir. Dado o histórico de Josh Van Der com seus outros clubes, isso também pode ser difícil para ele. Portanto, a 777 não são a bala de ouro para os torcedores do Everton, no sentido de reverter as finanças do clube fora de campo e trazer sucesso para ele.